Todo mundo conhece a história de origem do Batman, certo? Um beco escuro, um assalto, um colar de pérolas que se parte, mas a verdade é que isso é só faísca. Nessa análise, a gente vai muito além do trauma para dissecar o motor, a máquina psicológica que realmente move o Cavaleiro das Trevas. Pois é, a gente sabe o que aconteceu com Bruce Wayne naquela noite. Mas a pergunta de verdade é outra. Que tipo de sistema recebeu esse impacto? Pensa assim, se a personalidade é o software que a gente vai instalando ao longo da vida, o temperamento é o hardware, são as configurações de fábrica. E é nesse nível, bem na base, que a gente vai entender a máquina por trás da máscara. Então, só para a gente alinhar aqui, temperamento não é algo que se aprende, não é uma escolha, é a base, sabe? A forma como o nosso sistema nervoso já vem programado para reagir ao mundo. Se ele reage de forma rápida, intensa, devagar, é a nossa fiação interna. E essa é a chave para decifrar o enigma do Batman. Ok, então o nosso roteiro para essa investigação é este. Vamos começar pelo enigma, analisar os dois pilares da mente dele, ver como isso cria o estrategista perfeito, colocar ele em contraste com outros personagens e, no fim, tentar entender o tamanho do fardo que ele carrega. Vamos nessa? E vamos direto ao ponto. A tese central aqui é que o Batman é um caso clássico da combinação de dois temperamentos, o melancólico com o colérico. Pensa bem, essa mistura específica é a única que explica como alguém consegue, ao mesmo tempo, sustentar uma obsessão por uma vida inteira e ter a força de vontade brutal para agir em cima dela todo santo dia. Certo, vamos desmontar essa máquina. A base de tudo, o sistema operacional do Bruce Wayne, é o temperamento melancólico. E olha, muito cuidado aqui. Isso não é só sobre ser triste ou depressivo, tá? É muito mais profundo. É um jeito específico de processar o mundo. A palavra-chave para entender isso é retentividade emocional. Para a maioria de nós, as emoções, mesmo as mais fortes, vão perdendo a cor com o tempo. É como escrever num quadro branco, sabe? A gente apaga e fica uma marquinha, mas ela vai sumindo. Para a mente de um melancólico, a escrita é feita com um cinzel na pedra. Fica gravado. Para sempre. É exatamente isso. O assassinato dos pais não é uma memória distante para o Bruce Wayne. É um estado permanente. É um evento que, na mente dele, acontece de novo e de novo e de novo, todos os dias. O hardware dele simplesmente não consegue processar e deixar ir. E as provas disso estão por toda parte. A memória viva do beco, o uniforme do Jason Todd ali, exposto como um lembrete diário do seu fracasso. A própria Batcaverna, um refúgio isolado, sombrio, organizado nos mínimos detalhes. Mas o auge, o exemplo máximo disso, são os planos da Torre de Babel. Planos para derrotar os próprios amigos. Isso vai muito além de estratégia. É a paranoia de uma mente que não só espera o pior, como se prepara obsessivamente para ele. Ok, mas aqui tem um ponto crucial. Se o Bruce Wayne fosse só melancólico, ele seria um gênio paralisado pela própria análise, talvez um filósofo trancado na mansão. O que o transforma no Batman, o que liga o motor, é o temperamento secundário, o colérico. É o fogo que dá forma para essa terra. E olha que fusão poderosa. A parte melancólica dá a ele o porquê, o motivo. Ela fica remoendo a injustiça do mundo. Mas é a parte colérica que chega e declara: chega de pensar, eu vou fazer o mundo ser justo. O melancólico analisa o problema, o colérico impõe a solução. E isso define completamente o estilo de liderança dele, né? O Batman não lidera por carisma. Ele não é o cara que inspira com discursos. Ele lidera por competência. E ponto. Na Liga da Justiça, ele é o general, não o amigo. A missão vem primeiro. A eficiência é lei. E sentimentos, bom, sentimentos são uma distração perigosa. Então, quando a gente junta essas duas peças, a análise profunda e perfeccionista do melancólico com a vontade implacável de agir do colérico, o que a gente tem? A gente tem um dos arquétipos mais capazes, produtivos e, ao mesmo tempo, mais atormentados que existem, o estrategista implacável. Olha só como tudo se encaixa nesse mapa. A base, melancólica. Planejamento obsessivo, pessimismo, apego ao trauma. O motor, colérico, vontade de ferro, foco total no resultado, intimidação. E a combinação? O estrategista autocrático, o general. Aquele cara que lidera não porque as pessoas gostam dele, mas porque todo mundo na sala sabe que o plano dele é o melhor. E tudo isso nos leva àquele que todo mundo diz que é o verdadeiro superpoder do Batman. Tempo de preparo não é só um meme da internet, gente. É a chave psicológica de tudo. A paranoia melancólica dele o força a planejar cada detalhe. Quando o plano está perfeito, a ansiedade se acalma. E aí,
Aí o motor colérico é liberado para executar tudo com uma precisão e uma força brutais. Certo. Agora que a gente já entendeu a mecânica interna dele, vamos fazer uma coisa que ajuda muito a entender um perfil. Comparar. A gente entende de verdade quem é o Batman quando colocamos lado a lado com as máscaras que ele usa e, claro, com os seus maiores adversários. A começar pela máscara mais óbvia, o Playboy, Bruce Wayne. É uma atuação de mestre. Ele finge ser um sanguíneo extrovertido, festeiro, impulsivo, ou seja, o exato oposto polar do que ele é. É uma performance calculada e com certeza exaustiva, para garantir que ninguém nunca desconfie da intensidade que existe por trás daquele sorriso falso. E aí, temos o Coringa. A luta deles não é só física, é uma guerra de temperamentos. O Batman é a ordem obsessiva. Ele precisa analisar, classificar, controlar. O Coringa é o caos puro, a aleatoriedade. Ele é a variável que quebra qualquer equação. Por isso ele é o pesadelo do Batman. Ele é a única coisa que a mente do Batman não consegue prever. E por fim, o Superman. Aqui o contraste é perfeito. De um lado, o realismo pessimista do Batman, que sempre espera o pior. Do outro, o otimismo idealista do Superman, que inspira o melhor nas pessoas. O Batman vê a bondade do Superman como algo precioso que precisa ser protegido. O Superman vê a escuridão do Batman como uma dor que precisa de esperança. No fundo, um é o equilíbrio do outro. E com isso a gente chega ao final da nossa análise. E quando a gente enxerga o Batman por essa lente do temperamento, a nossa própria ideia do que significa ser um herói muda um pouco de figura. Então, vamos amarrar as pontas. A origem de tudo? A incapacidade do melancólico de esquecer o trauma. O método? O perfeccionismo do melancólico. A ação? A força de vontade do colérico. Até as maiores falhas dele, a arrogância, o isolamento, vêm dessa mesma mistura. E o mais fascinante, a regra de não matar. Ela não existe para proteger os vilões. É uma barreira, uma coleira que a parte melancólica e racional coloca na própria fúria colérica, para que ela não o consuma por completo. O que nos deixa com uma última pergunta, que é bem provocadora. Levando em conta toda essa fiação psicológica, essa programação de fábrica, ser o Batman é de fato uma escolha que Bruce Wayne faz todas as noites? Ou é simplesmente a manifestação inevitável da biologia dele? Uma necessidade tão fundamental quanto respirar? Fica aí a reflexão.